E aí galera, beleza? Sou o Paulo da Struct e estou aqui para dar a segunda aula de React, que dando um spoiler a gente vai falar sobre hooks, eventos, renderização condicional, renderização de listas, e tudo isso está dentro de um pacote que é falar sobre como acrescentar dinamicidade para os nossos componentes, né? Na aula passada a gente tinha visto qual era a sintaxe de você criar um componente utilizando o React, ou seja, qual era a sintaxe de arquivos TSX, como a gente ia acrescentar estilos nesses nossos componentes, importando eles de um arquivo módulo CSS, e enfim, toda a parte de construir visualmente o nosso componente, né? Mas um componente ele não é só visual, ele também tem que ter toda uma lógica e fazer alguma coisa, né? Ele precisa ter uma dinamicidade. Por exemplo, aqui nessa homepage, eu coloquei esse título, aula de React parte 2, e fiz esse botão com o título fazer algo. Mas quando eu venho aqui, se eu clico nesse meu botão, ele não faz nada, né? A gente vai aprender como a gente clicar no botão e ele fazer alguma coisa na sua tela. Esse vai ser o foco da segunda aula de React. Bom, e para começar essa segunda aula, a gente vai introduzir hooks, né? O que são hooks, para que servem, enfim. Hooks são funções. Lembrando que no React a gente trabalha com programação funcional. Então, componentes também são funções e hooks não diferem, são funções também. Só que são funções que a gente vai chamar dentro do nosso componente antes do retorno da nossa marcação. Por exemplo, aqui dentro desse meu componente chamado home, que no caso vai ser homepage, né, já que ele está dentro da pasta pages, eu vou colocar alguma função aqui, onde essa função vai poder acrescentar alguma coisa dinâmica para esse meu componente que é a homepage. E ele geralmente tem a sintaxe de use e alguma coisa. Então todo hook em React vai ser uma função que tem essa nomenclatura, começando com use e depois vendo o resto do nome desse hook. Por exemplo, a gente vai ter o hook useState, a gente vai ter o hook useEffect, useMemo, useContext, useCallback, enfim, são exemplos de hooks em React e aqui a gente vai focar nessa aula em aprender principalmente useState e useEffect, que são os dois principais, são os dois que vocês mais utilizam na construção dos componentes de vocês. Então todos esses hooks são funções que a gente chama no topo do nosso componente, mas eles também possuem sintaxe própria, né? Porque funções aguardam parâmetros e podem retornar ou não alguma coisa. Então, por exemplo, o useState, se a gente passar o mouse aqui para cima para a gente ver o tipo dele, a gente vê aqui que ele é uma função, como eu já tinha falado anteriormente, que aguarda um parâmetro que pode ser, bom, qualquer coisa, ele chama esse parâmetro de estado inicial, a gente vai entender isso mais para frente, e que tem um retorno. Esse retorno dele é um array de duas coisas que a gente também vai ver o que que é. Se a gente passar o mouse aqui agora no useEffect, a gente vai ver que ele é uma função aqui que aguarda dois parâmetros, esse effect e esse depth, que são as dependências, e que não retorna nada, né? O retorno dele aqui é void, ou seja, ele retorna undefined. UseMeme é a mesma coisa, né? Ele é uma função que recebe como parâmetro essa factory e essas dependências aqui, que é uma lista, né? Um array de dependências, e ele retorna alguma coisa, né? Ele retorna qualquer coisa que a gente vai tipar depois. Enfim, cada hook desse é uma função que acrescenta dinamicidade para o nosso componente que possui uma sintaxe própria por funções poderem retornar ou não alguma coisa e poderem retornar algum número x de parâmetros e esses parâmetros tendo uma tipagem y. E essa é a introdução do que são hooks e para que eles servem. Vamos falar agora do primeiro hook, que talvez seja o hook mais fundamental e básico que vocês vão aprender na biblioteca React. Ele com certeza é o hook que mais vocês vão utilizar em qualquer projeto que vocês forem trabalhar que utilizem essa biblioteca. O nome dele é useState. E vamos primeiro falar do para que ele serve, né? Para contextualizar isso, eu fiz aqui a implementação de um contador. Eu defini aqui uma variável que vai começar em zero e coloquei aqui dentro dessa section, abaixo do nosso título de aula de React parte 2, uma div que contém um botão que serviria então para a gente diminuir o valor deste contador. Então eu coloquei dentro de um clique dela a referência de uma função que diminui esse meu contador, né, que faz o decréscimo dela de uma unidade. O funcionamento desse é um clique que a gente vai falar mais para frente. E coloquei embaixo do contador outro botão que serviria então para a gente dar o acréscimo deste meu contador. Então eu passei aqui no clique dele a referência de uma função que realiza o acréscimo de uma unidade deste meu contador. E aqui dentro desse span eu estou então mostrando esse meu contador na tela. Visualmente ele fica assim, então a gente tem o título Aula de React parte 2 e logo abaixo a gente tem esse meu contador, né? Vamos ver se ele está funcionando? Bom, eu estou clicando aqui no meu botão de decréscimo, acho que vocês conseguem escutar aqui o barulho, né, do clique do meu mouse e não está funcionando, né, aparentemente. Estou clicando e não está realizando nenhum acréscimo nem um decréscimo. Por que que isso está acontecendo, né?
Na verdade, eu iniciei aqui minha variável corretamente, passei a função também de forma correta, e esse meu contador ele está sim sofrendo alteração de valor. Ele realmente está sofrendo decréscimo e acréscimo do seu valor inicial. Só que isso não está sendo mostrado na minha tela. Para entender isso, a gente tem que entender como é que a renderização desse meu componente funciona. Quando essa homepage ela é mostrada pela primeira vez, ocorre a primeira renderização dela, certo? E nessa primeira renderização, count assume o valor de zero. Quando eu troco o valor desse meu contador, realizando o decréscimo ou o acréscimo dele, o valor de count não é trocado lá na minha tela, porque esse meu componente ele já foi renderizado. A minha homepage já foi renderizada com count valendo zero. Então, mesmo que aqui na minha função, quando eu esteja realizando um clique, o valor de count esteja sendo alterado, como esse meu componente ele não está sendo renderizado de novo com o valor atualizado de count, então count aqui na minha tela continua sendo zero. Ou seja, o count está sim sendo alterado, mas visualmente eu não estou vendo isso. Como é que a gente vai fazer então para que eu estabeleça uma variável onde eu consiga alterar o valor dela e toda vez que seu valor seja alterado, ocorra novamente uma renderização do meu componente? Ou seja, eu quero então declarar uma variável que meu componente fique constantemente monitorando o valor dessa variável para toda vez que ela for alterada, isso seja exibido visualmente na minha tela e no meu componente. Como é que eu vou fazer isso? Com hook useState. E como é que é a sintaxe então? Eu vou declarar então count utilizando aqui o useState. Vou passar aqui dentro como parâmetro do useState o valor inicial dele, então vou iniciar ele em zero. E como retorno desse useState, eu não vou receber já esse estado que eu estou alterando. Eu vou receber de retorno desse useState um array de duas coisas. Esse array vai ter o estado que eu quero alterar, que eu vou atribuir nesta variável chamada count, e vou receber uma forma de alterar esse estado, que geralmente a gente coloca set e o nome desse meu estado que eu estou atribuindo a ele, né? Então set count. Vamos ver se a gente entendeu aqui então. Esse meu useState vai ser uma forma de eu declarar uma variável em que meu componente esteja constantemente monitorando para quando sofrer um valor, isso seja exibido visualmente na minha tela. Isso a gente vai chamar de estado, que a gente vai declarar utilizando o useState. Como argumento desta minha função, eu vou passar o valor inicial deste meu estado, e essa minha função useState vai retornar um array de duas coisas. Dentro desse meu array, o primeiro parâmetro vai ser o valor deste meu estado, e o segundo parâmetro vai ser uma função que me permita manipular o valor deste meu estado. Ok, beleza, então a gente entendeu os conceitos e vamos alterar agora o onClick então, né? Aqui no onClick agora, em vez de passar esse count menos menos, eu vou passar esta minha função que a gente pegou na declaração de useState, que serve para manipular esse meu estado. Então eu vou dar um set count menos 1. Ou seja, agora eu vou setar para o valor desse meu estado count o valor de count menos 1. E a mesma coisa aqui para dar o acréscimo desse meu count. Então set count mais 1. Vamos ver se isso agora está funcionando então? Se a gente vier aqui e clicar em mais, agora sim ele está dando o acréscimo e o decréscimo do meu count. Por quê? Porque agora o meu componente está constantemente monitorando o valor desse meu count. Então, quando o valor desse estado é alterado, ele é visualmente alterado também no meu componente. E eu estou passando por um clique desses meus botões o meu set estado, certo? A função que me permite trocar o valor desse meu estado. Então, basicamente, é assim que funciona o useState. Ele é uma forma de eu declarar estados para o meu componente que, quando eles sejam alterados, isso seja exibido visualmente na minha tela. Vai ser bastante útil para vários componentes e várias páginas que vocês forem construir na aplicação de vocês. Galera, voltando aqui só para falar também como é que eu utilizo o TypeScript nesse meu componente useState, né? Se vocês perceberem aqui, está tudo tipado corretamente, aparentemente, né? Se você passar o mouse aqui por cima, count está com o tipo number. Como é que meu TypeScript identificou que count tem um tipo number, né? Por meio do valor inicial que eu passei aqui como parâmetro da minha função useState. Então, se eu passasse aqui, por exemplo, algum string, aqui count assumiria o tipo string, certo? Mas como é que eu posso definir aqui composições de tipos para esse meu estado, né?
Como é que eu posso fazer para que, por exemplo, count possa não ser só um string, mas também um string ou um number, ou sei lá, um string ou algum objeto, enfim, depende muito do seu projeto, do que você quer construir, né? Como é que eu faço para colocar uma composição de tipos para esse meu estado que não venha somente da declaração aqui do meu estado inicial, né? Porque que ele faz uma inferência de tipos. Ele pega o tipo desse meu parâmetro aqui, que seja o valor inicial desse meu estado, ele vê que é um string, então tipo automaticamente count para ser um string. Aqui meu TypeScript ele se adapta bem a qualquer hook do meu React e ele permite com que eu realize também tipagens nesses meus hooks. Aqui no meu useState, antes dos parênteses, eu vou declarar aqui, com esse sinalzinho de menor que e maior que, qual vai ser o tipo desse meu estado. Então se eu definir aqui que number, vai ser a mesma coisa do que eu estava fazendo anteriormente, né? Count vai receber o tipo number. Agora se eu colocasse aqui, por exemplo, number ou undefined, se eu passar aqui o mouse por cima de count, vocês vão ver que count está recebendo como tipagem number ou undefined. Aí ele já aponta esse erro aqui, né? É até uma coisa boa do porquê a gente usa o TypeScript, né? O TypeScript ele verifica se há bugs no seu código ou se há algum problema de manipulação dos estados e objetos que você está trabalhando por meio da verificação dos tipos dessas coisas, né? Então ele verifica aqui que count pode ser undefined, de acordo com a tipagem que a gente declarou aqui na declaração do meu useState. E já que count pode assumir o valor de undefined, essa operação aqui ela pode dar problema, tá? Então essa é a importância do porquê a gente usa o TypeScript, né? E é assim que a gente utiliza o TypeScript no nosso hook useState. E aí galera, então agora a gente vai falar sobre o segundo hook que a gente vai aprender aqui, que é o useEffect, que também é um hook que vocês vão utilizar bastante no seu código, ele e o useState, que são os dois hooks principais que vocês vão utilizar. E vamos seguir aquele mesmo esquema de como a gente construiu a nossa explicação sobre useState, né? Primeiro eu vou mostrar aqui um código e uma necessidade de usar esse useEffect para depois eu explicar como é que ele opera e para que ele serve. Então, beleza, eu fiz esse código aqui, onde aqui eu estou executando este meu fetch, que é uma requisição para essa API aberta aqui. Essa API ela é basicamente uma API aberta que ela me retorna uma imagem aleatória de algum doguinho, tá? De algum cachorrinho. Então, eu estou realizando esse fetch aqui, aí eu estou pegando a resposta aqui desta minha requisição e estou convertendo ela para JSON, para melhor trabalhar com ela. E depois disso, eu estou pegando essa minha conversão, né? Esse objeto JSON, e estou dando um setImage no conteúdo, na mensagem desse meu JSON, que é justamente a imagem que eu estou recebendo desse meu fetch aqui para essa API. E depois eu estou dando um console log, né, de requisição feita e trabalhada, né? Então, beleza, eu estou realizando esse meu fetch aqui. Aí eu estou setando uma imagem aqui que eu defini como meu useState. Então eu defini aqui um estado image, uma forma de manipular este meu estado. E estou mostrando esse meu image aqui nesta minha tag image. Estou passando aqui no source desta minha tag, tá? Então beleza, esse é o meu código. Aparentemente está tudo certo, né? Vamos rodar então aqui o servidor e vamos ver como é que esse meu código e essa minha página estão funcionando. Então, ok. Aí aqui eu já estou rodando aqui a URL localhost na porta 3000. Vamos ver essa página aqui. E ok. Aí vocês já percebem que tem algo estranho aqui, né? Se vocês forem ver, esse console log de requisição feita, ele está sendo operado e ele não para de ocorrer, né? Tanto que está dando esse númerozinho que ele está subindo, ou seja, é a quantidade de vezes que esse console log está sendo realizado. Às vezes está dando erro, às vezes está dando certo. Essa minha imagem aqui, ela está aparecendo várias vezes, né? Ela está sendo recarregada infinitamente. Eu meio que entrei num loop infinito aqui, né? Esse meu fetch, ele não para de ocorrer, né? Ele está num loop. E por que isso está ocorrendo? Vamos entender como é que esse meu componente, essa minha página está operando, né? Primeiro, vamos parar aqui de rodar esse servidor. A gente já viu que essa nossa página está com esse bug, em que esse meu fetch ele entrou em um loop. E vamos entender o porquê desse meu loop infinito, né? Uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente e entender quando vocês estão utilizando o React é entender quando é que um componente ele é renderizado. Aqui no caso desse meu componente home, ele seria renderizado sempre que eu alterasse alguma prop dele, no caso aqui ele não recebe props, ou quando um estado que eu declarei aqui sofresse alteração do seu valor.
com esse set image que ele opera, né? Então vamos ver como é que está sendo o fluxo de execução desse meu código. Eu estou declarando aqui esse meu estado image, aí eu estou pegando aqui e colocando esse meu state nessa variável image, e uma forma de manipular esse meu state nesse meu set image. Depois eu estou executando esse meu fetch aqui. Esse meu fetch eu estou pegando a resposta, convertendo para JSON, e aqui nesse meu objeto JSON eu estou dando esse set image. Só que eu dei esse meu set image, meu image trocou de valor, e ele trocando de valor eu vou renderizar esse meu componente novamente. Então beleza, eu renderizei de novo, aí ele vai executar esse meu fetch novamente, aí ele vai dar um set image de novo. Alterou o meu estado do meu image novamente, ele vai renderizar novamente. Aí ele vai executar o fetch de novo e dar um set image de novo. Alterou o valor desse meu estado, deu fetch de novo. E assim ele entra nesse loop infinito. Então toda vez que eu estou dando esse set image, eu estou alterando o valor do meu estado image e eu estou executando esse meu fetch de novo porque esse meu componente está sendo renderizado novamente. E é por isso que aquele loop infinito está ocorrendo. E aí que a gente vai entrar com o useEffect para barrar esse efeito colateral dessa minha função aqui, dessa minha requisição. Como é que vai ser o useEffect então? Primeiro vamos chamar ele aqui, essa função, esse useEffect. Se vocês passarem o mouse aqui por cima, você vai ver que ele vai guardar aqui dois parâmetros, um efeito e um array de dependências. E aqui também ele está retornando void, né? Então beleza, vamos aqui então iniciar essa minha função e vamos passar aqui como parâmetro essa minha função anônima aqui, a gente chama ela de função lambda, é até uma utilidade da gente utilizar Iron Function, né, que isso permite a gente passar funções aqui sem declaração de um nome para ela, né, são funções anônimas. Então a gente passou aqui esse primeiro parâmetro e vamos passar aqui um array. Ok, como é que é a sintaxe desse meu useEffect? Esse useEffect ele faz o seguinte, ele vai executar o que está dentro do escopo dessa minha função que eu passei a referência dela aqui, vai executar o que está dentro deste meu escopo sempre que esse meu componente ele for executado, ele for renderizado pela primeira vez, ou quando algo que eu colocar aqui dentro desse meu array for alterado o seu valor. Então, por exemplo, eu vou passar aqui este meu fetch para dentro do escopo desta minha função que eu estou passando para o meu useEffect. E aqui eu não vou passar nada para esse meu array de dependências. Aqui eu estou falando o seguinte, que quando eu faço isso, eu vou executar esse meu fetch aqui, sempre que esse meu componente ele for renderizado pela primeira vez, ou quando algo que eu coloquei aqui dentro desse meu array de dependência sofreu uma alteração do seu valor. Como eu não coloquei nada, então esse meu fetch ele vai ser executado apenas quando eu renderizar esse meu componente pela primeira vez. Será que está funcionando? Vamos ver agora, né? Vamos rodar novamente o servidor, então vamos dar um npm run dev e vamos vir aqui para nossa página. Se eu vim aqui e recarregar ela, então aqui a gente consegue ver então que aquele meu fetch, aquela requisição para receber a imagem aleatória de um doguinho, ele está ocorrendo em tese apenas uma vez, né? Essa segunda vez é só por causa de ambientes de desenvolvimento do nosso código, tá? Isso aqui é normal. Mas ele ocorre em tese só uma vez e ele sai daquele meu loop infinito, tá? Então esse meu componente ele está renderizado apenas uma vez, porque esse meu set image ele está ocorrendo só na primeira renderização dele, porque foi isso que a gente definiu aqui nesse meu useEffect. Se eu quisesse voltar para como eu estava antes, eu colocaria aqui esse meu image no array de dependências. Se eu fizer isso aqui, aí ele volta para aquele meu bug, tá vendo? Então eu entro em um loop infinito novamente aqui nesse meu fetch. Eu tiro então esse meu image aqui desse meu array de dependências e esse meu fetch ele é executado apenas quando eu renderizo esse meu componente pela primeira vez. Ok, então essa é uma forma da gente poder trabalhar com useEffect e vamos melhorar isso aqui, vamos trabalhar com esse meu array de dependência aqui. Vai que eu escolha renderizar novamente esse meu componente, ou seja, vai que eu escolha executar o escopo desta minha função que eu passei no meu useEffect novamente. Vamos então definir aqui, embaixo desse meu image, um botão, onde nesse meu botão eu vou chamar imagem novamente. Eu vou definir aqui um estado para isso, uma flag, então const faz request, sei lá. Aí set faz request. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar isso aqui como sendo
um booleano, tá? True. E toda vez que eu clicar neste meu botão, ou seja, no clique dele, eu vou dar um set faz request no valor oposto ao do faz request. Ou seja, ele começou como true. Eu cliquei nele, ele virou false. Eu cliquei nesse botão, o faz request virou true de novo. E assim ele vai alternando o seu valor. Eu vou passar isso dentro do meu array de dependência aqui desse meu useEffect. Quando eu fizer isso, vamos voltar aqui, vamos recarregar a nossa página novamente. Aí beleza, ele fez aqui essa minha requisição, aí aqui ele deu um bug só porque ele não achou essa minha imagem, vamos voltar aqui. Agora ele achou a imagem certinho. E quando eu clicar nesse chamar imagem novamente, aquele meu estado faz request, ele vai alterar. Quando ele alterou, eu chamei o escopo daquele meu da função que eu passei no useEffect novamente, porque esse meu faz request, esse meu estado, ele foi passado no meu array de dependência. Então sempre que eu troco o valor desse meu faz request, ele chama o que está no escopo dessa minha função novamente. Então se eu for clicando aqui em chamar imagem novamente, eu estou alterando o valor do meu estado faz request e ele está chamando essa imagem novamente. Então beleza, é assim que é o funcionamento do useEffect, é para isso que ele serve, para a gente barrar efeitos colaterais de algumas funções do nosso código e para a gente melhor trabalhar com elas. Beleza, galera, partindo agora para a segunda parte da aula, a gente vai falar sobre eventos, né? Novamente, o que são, para que servem e como é que a gente manipula esses eventos da web aqui no nosso código com React. E primeiro vamos falar o que são eventos, né? Aqui, por exemplo, nessa página que eu implementei, que eu vou mostrar o código dela daqui a pouco, então se acalme. E ela é constituída basicamente de duas coisas, de um contador e de um input de texto. E o que são eventos, né? Eventos são respostas ou resultados de ações que o usuário toma ao interagir com a nossa aplicação. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no site, por exemplo, no GitHub, se eu scrollar para baixo, eu estou gerando um evento aqui nessa minha aplicação. Eu clicar em qualquer coisa aqui também gera um evento. A mesma coisa para essa aplicação que eu fiz aqui, para essa página aqui. O clique desse botão aqui, eu estou clicando aqui no mouse, né? Clicar está gerando um evento. Eu clicar neste input e digitar algo também está gerando um evento. Está gerando uma resposta para essa minha aplicação. E é importante em todo site, todo projeto que você for trabalhar com React, que você saiba manipular esses eventos, né? Porque é isso que constitui um site. Um site ele tem inputs, tem botões, e quando eu preencho algum input ou aperto algum botão, algo acontece no site, né? Eu quero também que quando eu clique neste botão, algo aconteça. No caso, eu quero que implementar um contador, né? Então, ao clicar nesse botão, eu quero que o valor aqui seja acrescido de uma unidade. Eu também quero que algo aconteça quando eu digito este input, né? Especificamente, eu quero que o que eu digite aqui apareça logo aqui abaixo deste input. Só que agora não está aparecendo nada, né? Eu só estou digitando e nada ocorre. Porque eu preciso manipular esses eventos que estão acontecendo quando eu estou interagindo com a minha aplicação. E como é que fazemos isso em código, né? Aqui no index.tsx, onde eu tenho a implementação daquela minha página, vamos primeiro aqui entender ela. Eu tenho aquele meu título, né? E eu tenho essa seção com duas divs. Essa div aqui é do contador, então eu estou exibindo aqui dentro dessa tag span esse meu count. E eu tenho esse botão aqui que por enquanto não está fazendo nada. Eu declarei aqui um estado, onde eu estou passando o valor deste estado aqui para essa variável count, e o manipulador deste estado aqui para setCount. E eu estou iniciando esse estado com valor 0. Eu também estou definindo um estado aqui text, e o setText, e é justamente o texto que eu quero que apareça logo abaixo do input que eu estou digitando. Então eu vou digitar algo no input, eu quero que ele edite e altere o estado, o valor do estado text, e apareça logo abaixo deste input. E como é que a gente vai manipular esses eventos, né, de clicar e digitar neste meu input? Bom, o React já facilita para a gente com eventos sintéticos, ou seja, eventos que foram elaborados pelo React, e o clique nesse botão é um deles. Tem uma prop aqui neste meu botão chamada onClick, onde aqui eu vou conseguir passar uma função, um manipulador do evento de clicar neste meu botão. Então, eu clicar neste botão gera um evento, e aqui neste meu onClick eu passo a referência de uma função que será executada ao gerar este evento de clicar neste meu botão. Por exemplo, aqui eu vou passar então uma função anônima, né? Uma função lambda, onde ela fará o seguinte, ela dará um setCount de count mais 1. Se eu fizer aqui, será que funciona? Então vamos vir aqui, e pelo jeito está funcionando, né? Eu clico aqui para incrementar de uma unidade este meu botão, e ele realmente está incrementando certinho. Então, aqui neste meu clique, eu estou passando uma função que será executada
é eu gerar o evento de clique neste meu botão. Só que atenção, este onClick ele recebe uma função que é um manipulador do evento. Se eu, por exemplo, fizesse o seguinte, aqui eu passasse uma função que aguarda um E, onde vai armazenar este meu evento, spoiler, e aqui eu vou dar um console.log nesse meu E. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Se eu abrir aqui o meu console, vier para cá, deixa eu limpar ele, e clicar aqui, você vai ver que está gerando este meu objeto aqui. Este meu objeto é justamente esse meu evento de clicar neste botão. Aqui ele fala que é um evento sintético. Eventos sintéticos são eventos que foram elaborados pelo próprio React, tá? Tanto que ele tem aqui um React Name, né, o nome desse meu evento. E este evento que o React elaborou de clicar neste meu botão, ele é passado para a função que eu passo para o onClick deste meu botão. E este objeto sintético aqui, elaborado pelo React, do clique do botão, ele é passado então para a função que eu passo na própria onClick deste meu botão. E aqui você pode passar funções mais complexas que vão lidar com este meu evento, né? Ou funções mais simples também, como um simples setCount, count mais 1, né? Eu posso também declarar essa minha função fora desta minha tag, né? Então eu faria aqui, por exemplo, um function randomClick, porque é um manipulador deste meu evento de clicar no botão. E vou falar que essa função ela dá um setCount de count mais 1. E aqui no meu click eu vou passar a referência dessa função que eu criei. Então eu vou passar um randomClick. Beleza? Vai funcionar da mesma forma que estava funcionando anteriormente. E é assim que a gente consegue manipular então o evento de clicar nesse meu botão. Agora vamos trabalhar com o evento de digitar algo neste meu input, né? Ele também tem uma prop que vai lidar com este evento. E essa prop se chama onChange. Essa prop onChange ela também vai receber a referência de uma função que será executada a eu digitar algo neste meu input e que vai receber também o evento que é gerado quando eu digito. Ou seja, aqui eu vou passar uma função que recebe esse meu evento e eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um setText, lembrando que eu quero digitar algo neste meu input e esse algo que eu estou digitando seja atribuído como valor para esse meu estado text. Eu vou dar um setText e aqui eu vou fazer o seguinte. Para pegar o conteúdo deste meu evento de digitar neste meu input, eu vou dar um evento.target.value. Se eu fizer isso, vamos ver o que acontece. Eu vou digitar algo neste meu input e ele está alterando o meu valor de text, né? Porque text está sendo exibido logo abaixo deste meu input. Vamos dar um console.log neste meu evento para ver o que ele tem. Console.log Vamos vir para cá, limpar aqui e vamos digitar qualquer coisa aqui. Então, pronto. Eu digitar isso aqui, está dando console.log neste evento aqui. A gente está pegando deste evento a propriedade target e estamos pegando aqui a propriedade value, que possui o valor e o conteúdo do que eu digitei. A gente pode também, para este evento de onChange, declarar uma função fora da tag. Então, function handleChange. E aqui eu vou pegar este meu evento e vou dar um setText e.target.value. Só que fazer isso aqui, meu TypeScript vai reclamar, né? Porque ele vai falar que está tipado como N, ou seja, ele pode ser qualquer coisa, né? Eu não tipei N aqui nessa função. E eu não consigo pegar a propriedade .target.value aqui desse meu porque não tem garantia que esse meu tem essa propriedade .target. Ou seja, isso aqui pode gerar um bug no meu código, né? Como é que eu explicito que é um evento, né? Qual que é o tipo de um evento? Bom, há uma biblioteca que fornece esses tipos pra gente. Se a gente vier aqui em package.json, aqui nas dependências de desenvolvimento, a gente tem essa biblioteca aqui chamada types/react, e ela possui tipos que permitem a gente trabalhar com o React e com o TypeScript simultaneamente. Um desses tipos é o tipo change_event. E aqui eu vou explicitar que é um change_event, ou seja, um evento de digitação, de mudança de input, que está vindo de um HTML input element, ou seja, está vindo da tag input do HTML. E agora está devidamente tipado aqui, eu posso então trabalhar com esse meu evento aqui neste meu handleChange. E aqui no onChange eu vou passar então só a referência dessa minha função que eu criei, handleChange. Passar a referência é eu passar o nome dela e não passar, por exemplo, a execução dela sim, tá? Se eu fizer isso aqui vai dar erro, né? Meu próprio TypeScript aqui vai reclamar disso, né?
Então aqui eu não passo a execução da função, eu passo a referência dessa função, o nome dela. E beleza, aí além disso eu também vou fazer o seguinte, tá? Eu vou passar aqui com value text. Isso aqui é só para trabalhar melhor com esse meu input, tá? É só questão de boas práticas. Então agora se eu digitar aqui, tá funcionando certinho esse meu input de texto. Eu declarei o onChange dele, eu falei que o value dele é esse text, né? Eu estou explicitando aqui qual que é o valor desse meu input e estou exibindo ele logo aqui abaixo. Isso são eventos na web, né? Como é que a gente manipula eles com o React. Beleza, galera. Agora a gente já viu sobre eventos, né, e como trabalhar com eles no React. Vamos exercitar esses conceitos construindo um formulário agora aqui na nossa aplicação, né? Primeiro, o que é um formulário? Se vocês vierem aqui no Google e pesquisarem formulário, vocês vão achar vários exemplos disso, né? Formulário é esse aqui, que é comumente utilizado em sites para você fazer login ou para você registrar uma conta. É uma sequência de inputs e de um botão que vai fazer alguma coisa de acordo com o que você preencheu nesses inputs, tá? Então, um formulário é essa sequência de preenchimento de inputs e de um botão. Aí que a gente tem vários exemplos aqui de formulário, né? A gente tem, por exemplo, esses dois formulários aqui, onde ele tem os inputs de name, e-mail, CPF. Aí aqui, né, um formulário não de texto, né? Ele é um date picker. Date picker é esse input de data. Se você pesquisar aqui, por exemplo, também date picker, aí aqui ele é justamente esse inputzinho de data, tá? E, enfim, existem vários componentes que vocês podem ir pesquisando depois para construção de web, né? Deixa a dica para vocês pesquisarem, por exemplo, o que é um drop-down. Enfim, tem várias coisas que vocês podem pesquisar, né? Que é sobre um carrossel da web, né? Não um carrossel de cavalinho, porque eu fui pesquisar aqui a primeira vez e apareceu... Meu Deus, eu tô... E apareceu isso aqui, né? Não é este carrossel. Esse carrossel da web aqui, enfim, tem vários componentes que a gente vai construir aqui agora. Vai ser um formulário de preenchimento de dados e de um botão que faz alguma coisa com esses dados que foram preenchidos nos inputs desse meu formulário. Então, beleza. Para começar aqui no nosso código, a gente vai utilizar a tag form. E aqui dentro da tag form a gente vai colocar os nossos inputs. Então, eu vou colocar aqui um primeiro input, onde no placeholder dele eu vou colocar que é de e-mail. Vou colocar um segundo input aqui no placeholder, um input para senha. Então, aqui são inputs de login, por exemplo, né? E um botão, onde aqui vai ter entrar. E beleza, o HTML já está feito aqui, né? Se eu vier aqui, o meu formulário está assim, ele está meio feinho, né? Então para ajustar isso aqui eu posso até aplicar uns estilos nele, que eu já tinha feito antes, então aqui em styles.form, não, esse form. E aqui a mesma coisa para os inputs, então esse aqui também não. styles.formInput. E vamos ver se está funcionando, beleza? Aí, só para ajustar um pouquinho, né, esse meu formulário, não fiz nada, nenhum estilo muito elegante e tal. Mas, enfim. Então agora a gente está aqui com o nosso HTML e CSS feito aqui desse meu formulário, né? Só que eu quero um formulário com interatividade, né, dinâmico e tal. Então, vamos aplicar agora a manipulação dos eventos que acontecem nesse formulário. Ele é um ótimo componente para a gente poder ver os eventos sendo trabalhados, tá? E como é que a gente manipula eles. Primeiro, vamos estabelecer aqui dois estados para eu guardar o que eu estou digitando nos meus inputs. Um estado de e-mail, então eu vou colocar aqui um useState. Uma string vazia vai ser o valor inicial dele. E vou colocar aqui um estado de senha. Então aqui, setPassword, useState, uma string vazia também. E vou passar aqui agora para esses meus inputs esses estados. Então eu passo aqui para o value do input de e-mail o e-mail. E no onChange dele, eu vou passar uma função que dê um 7,5. Aí eu tenho que receber esse evento aqui como parâmetro dessa função, né? E tem que dar um 7,5.target.value. Assim como a gente já tinha visto anteriormente, né? A mesma coisa aqui para esse meu input da senha. Então, passar o value dele sendo password. E no onChange, vou passar uma função que recebe o evento e aguarda em E. E vou dar um setPassword em e.target.value. Ok, vamos só formatar melhor isso aqui para não ficar tão feio, né? Então, vamos vir aqui, mesma coisa para cá.
Beleza, só para formatar melhor aqui esses meus inputs, né? Então agora a gente está conseguindo então melhor trabalhar com esses inputs, né? Eu estou manipulando os eventos de digitação nesses inputs. Eu posso até ver isso aqui melhor. Eu posso vir aqui dar um console.log e-mail e um console.log na senha. Se eu fizer isso e vir aqui e abrir o console, vamos limpar ele aqui. Se eu digitar alguma coisa aqui, ele está dando console log. Mesma coisa para a senha. E eu posso melhorar ainda mais esses inputs alterando os tipos dele. Então, para o input de e-mail, eu vou colocar um type dele e-mail. E que para o input de senha, eu vou colocar o type dele sendo password. Quando eu faço isso, agora aqui ele fica com input de senha, né? Então ele meio que para de exibir a senha aqui. E para esse de e-mail, ele não deixa eu dar enter e preencher esse formulário se eu não colocar esse arroba, tá? Para simbolizar que é realmente um e-mail. Então, ok, os inputs já trabalhei com eles, já estão funcionando da forma que eu queria. Agora vamos trabalhar com esse botão aqui, né? E vamos trabalhar com o evento dele. Há duas formas de a gente manipular o evento de clicar neste botão deste formulário. Há uma forma errada, que é a forma que a galera costuma fazer, quem está iniciando em React geralmente faz isso, é normal, e tem uma forma melhor, uma forma correta, que eu vou mostrar. Primeiro vamos começar com a forma errada, né? Muitos podem pensar em vir aqui neste botão e colocar um clique nele, e no um clique, vir aqui e passar, sei lá, alguma função que vai trabalhar com esses estados que eu guardei aqui, e-mail e password, né? Vou, por exemplo, fazer um request para o meu banco de dados de logar com as informações que eu preenchi neste e-mail e neste password, né? Então vai ter, por exemplo, aqui uma função de, sei lá, enviar dados ao back. E aqui eu vou passar e-mail e senha, né? Então vai ter algo semelhante a isso aqui. Você vai preencher, aí você vai elaborar essa função ou não. Aqui eu vou dar só um console.log de logado. Beleza, eu fiz isso aqui. Se eu vier aqui, limpar o console. Se eu vier aqui e preencher então esses meus inputs e clicar aqui em enviar e entrar, você vai perceber, aí ele pergunta se eu quero salvar, que minha página ela meio que renderizou de novo, né? Então, por exemplo, eu preenchi aqui o input e tal, aí eu vou clicar em entrar e eu quero enviar esses dados ou quero fazer alguma coisa com eles exibir na tela, só que na hora que eu clico em entrar, meio que essa minha página ela re-renderiza, né? Quando eu preencho esse meu formulário. E eu não quero que isso aconteça, né? Só que eu não consigo ajeitar isso por meio do evento de clicar neste meu botão. Por quê? Esse evento que ele fez aqui de recarregar a página foi um evento de preencher esse meu formulário. É um evento de submit do formulário. Quando eu clico neste meu botão ou dou Enter depois de preencher os inputs desse meu formulário, né, é gerado um evento de submit que é atrelado a essa tag form aqui. E este evento de submit, ele tem um comportamento padrão de dar um refresh na página. E eu não consigo trabalhar este evento por meio do onClick deste meu botão. Eu só consigo trabalhar este evento no onSubmit deste meu formulário. Então é aqui, por exemplo, que eu vou passar esse console log logado, por exemplo. E além disso, eu vou conseguir fazer outra coisa. Eu vou receber esse evento e vou fazer o seguinte. Eu vou dar um i.preventDefault. Na hora que eu faço isso aqui, eu estou prevenindo a execução de um comportamento padrão deste meu evento do formulário. E esse comportamento padrão é justamente dar esse refresh na página. E também coloco aqui então console.log logado. E vamos tirar esse clique deste botão aqui. Vamos ver se isso está funcionando então? Eu também vou fazer outra coisa. Eu vou explicitar neste botão que ele é do type submit, tá? Porque agora que eu coloco esse type submit, quando eu clicar nesse botão ou der enter, automaticamente ele vai chamar a execução desta função aqui que eu passei no onSubmit deste meu formulário, tá? Então esse type submit serve para isso, para falar que é o botão de submissão do que eu preenchi neste meu formulário. Vamos ver se está funcionando agora então? Vamos dar um refresh aqui na página. Vou preencher então aqui os campos do meu formulário, certo? E vou apertar em entrar. Pronto, agora que eu apertei em entrar, aquele refresh na página ele parou, né? Não está mais acontecendo. Agora ele está exibindo aqui no meu console aquela mensagem de logado que eu coloquei para exibir, né? E é assim que eu consigo então
trabalhar com o evento de submit desse meu formulário. E esses são os 3 eventos principais que vocês precisam saber. Os eventos sintéticos são basicamente esses, né, do React. O submit de um formulário, o change de um input e o click de um botão ou de alguma outra coisa, tá? Esse é um click, na verdade, ele não é só de um botão. Uma div também tem a própria um click, tá? Então você pode colocar um click numa div. Mas, enfim, é de como você quer trabalhar no seu projeto, de como você quer manipular os eventos no seu projeto. Então agora, só para finalizar então, vamos declarar essa função, esse manipulador do evento submit, fora dessa tag, né? Vamos fazer aqui function handle submit. Aí aqui eu vou pegar esse meu evento, né? Vou vir aqui, vou dar um i.preventDefault. E vou dar um console.log logado. E vou passar aqui para o meu submit a referência dessa função. Então, handle submit. Só que aqui meu TypeScript está reclamando, né? N fala que esse pode ser qualquer coisa, né? E sendo qualquer coisa, você não tem garantia que ele tenha esse prevent default aqui, né? Então você tem que tipar esse N para essa função aqui. E como é que a gente realiza a tipagem desse E aqui? Bom, novamente a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, né? Types React. E a gente vai pegar o tipo de evento form event, né? A gente vai também especificar que esse form event vem de um HTML form elements. Pronto, agora sim essa função de handle submit foi declarada e eu tipei adequadamente esse meu E aqui, né? Eu falei que ele é um form event que veio da tag form do HTML, né? Então, beleza, é assim que a gente consegue trabalhar então com o TypeScript React simultaneamente com eventos, né? E assim que a gente utiliza essas várias formas de manipulação de eventos na construção de um formulário. Indo para a terceira parte dessa aula de React, vamos falar agora de renderização condicional. O que significa isso, né? Bom, eu tenho esse meu texto aqui sendo exibido nesta minha página, né? Então, meu servidor está rodando já e eu tenho aqui texto, né? Só que eu quero o seguinte, eu quero que esse meu texto ele seja exibido, ele seja renderizado aqui de acordo com a condição. E como é que eu faço isso, né? Bom, eu já declarei aqui um estado chamado showText que inicializei ele em false. E eu quero que esse meu texto ele seja exibido só se este meu estado aqui showText for true. Como é que eu faço isso, né? Aqui eu vou aproveitar de uma coisa. Eu consigo escrever código TypeScript dentro da marcação desse meu return aqui. Isso eu coloco dentro de chaves. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, um 20 mais 20 aqui. E se eu vier para cá, ele aparece aqui 20 mais 20. Porque ele interpretou isso aqui como string. Só que se eu colocar isso aqui dentro de chaves, ele vai interpretar isso aqui como um código TypeScript. Então agora ele mostra aqui 40 pra gente. E eu vou me aproveitar disso para estabelecer essa condição desse meu texto aparecer ou não. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou me aproveitar de uma coisa que é da linguagem que se chama operador binário. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse showText, vou colocar esse end de curto-circuito aqui. Só dar um enter aqui. E vou fazer o seguinte, só para ficar exibido melhor aqui na nossa página. Tá, o que esse código aqui simboliza, né? Ele é um operador binário. Eu estou falando aqui que essa segunda parte aqui desse meu código, ou seja, a parte final do que eu coloquei aqui, vai ser retornada apenas se o que vier antes dele for verdadeiro. Ou seja, se showText aqui é verdadeiro, então eu retorno esse spam aqui. Aí eu poderia colocar outras flags, então eu posso colocar aqui uma flag 2, aí aqui uma flag 3. Aí como é que é o fluxo de execução aqui? Se showText for verdade, ele vai para a próxima. Aí se flag 2 for verdade, ele vai para a próxima. Se flag 3 for verdade, ele vai para a próxima. Como esse aqui é o último, então ele retorna isso aqui se ele chegou aqui. Se tudo foi verdade, então, ele vai chegar aqui e vai retornar esse meu spam aqui. Se alguma coisa for false, ele vai travar no caminho. Então, se showText for verdade, ele vai para a próxima. Se flag 2 for false, aí ele trava e não retorna a minha última coisa dessa minha operação aqui, tá? Então, esse é o código de operador binário aqui que a linguagem permite pra gente. E assim que eu vou colocar essa renderização condicional. Então, eu vou renderizar essa minha tag spam com esse texto dentro apenas se showText for verdade.
Vamos ver se isso aqui funciona. Bom, aqui não está aparecendo nada, né? Agora se eu coloco aqui showText como true, agora ele aparece, né? Eu posso até fazer um botão para isso, né? De mostrar ou não mostrar. Então, por exemplo, colocar aqui um botão. Eu vou colocar aqui mostrar texto. Vou passar para um clique desse meu botão o seguinte. Set showText true. Se eu fizer isso aqui agora, aí aqui eu vou também começar como false, né? Beleza, se eu faço isso, se eu apertar aqui em mostrar texto, aí agora ele mostra o texto, né? Aí eu posso fazer também um botão de esconder, né? Então, esconder texto. Eu vou passar aqui para um clique, uma função que será executada, e essa função ela dá um set showText false. Ok, aí se eu mostro o texto, eu mostro, né? Se eu aperto para esconder, ele esconde. E assim a renderização condicional então que a gente utiliza no React. Só que vamos falar agora de outra coisa que é um operador ternário. Então, eu quero o seguinte, que se showText for true, eu exiba esse spam com esse texto, mas se ele for false, eu quero que ele exiba um spam com alguma outra coisa. Eu quero que ele exiba outra coisa na minha tela, sei lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um ponto de interrogação, que essa é a sintaxe do operador ternário, 2 pontos, e aqui eu vou colocar um spam com, sei lá, sem texto. Um exemplo bem básico, bem arcaico, só para demonstração. Como é que é esse operador ternário aqui então? Ele vai checar essa condição aqui. Se showText for verdade, ele cai nessa primeira parte aqui do código. Se showText for false, ele cai nessa segunda parte aqui, depois desses 2 pontos. Então esse é o operador ternário. Vamos ver se está funcionando então? Se eu vier aqui em mostrar texto, aí aquela minha flag lá, né, aquele meu estado showText é true, ele está mostrando aqui texto. Aí se eu clicar aqui em esconder texto, aí aquele meu estado showText vai para false, e agora ele mostra aqui esse meu sem texto aqui, essa minha outra marcação. E assim a gente utiliza então essa minha renderização condicional com a utilização de operadores ternários. E para finalizar agora a segunda aula de React, vamos falar de renderização de listas. O que é isso? Bom, você vai ter algum array de informações que, por exemplo, você vai puxar do seu back-end, então você vai fazer uma requisição na sua página. Sei lá, se for, por exemplo, um site de instituição de ensino, né? Aí você vai no seu back-end e vai fazer uma requisição para puxar os alunos de alguma turma ou de alguma sala. E aí você vai ter um array de objetos, onde cada objeto é um aluno dessa turma, né? E você quer fazer o seguinte, você quer para cada objeto desse array, ou seja, para cada aluno desse array de alunos que você pegou, exibir um componente que mostre na sua tela do seu site este aluno, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui no index eu já fiz a implementação do seguinte. Eu fiz aqui um array de estudantes, eu nomeei aqui de students, e é um array de objetos, onde cada objeto é um aluno aqui, né? Então eu tenho aqui a aluna Jéssica, o aluno Caetano e o aluno Arthur. Aí aqui tem os gêneros deles, a idade, a matrícula, enfim, eu tenho esse array de estudantes aqui. E eu quero o seguinte, eu quero pegar esse array e para cada objeto aqui, para cada estudante, eu quero exibir algum componente na minha tela. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no meu código, aí aqui eu fiz uma tabela também, tá? Então nessa tabela aqui eu tenho para header, né, para poder exibir o nome, o gênero, idade e matrícula. Aí no meu site ficou assim, certo? E eu quero fazer o seguinte, eu quero para cada estudante desse meu array exibir uma linha desta minha tabela que contém essas informações, nome, gênero, idade e matrícula. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou abrir chaves para poder escrever código TypeScript dentro desta marcação. Eu vou pegar esse meu array students, que como eu já defini aqui nesse mesmo arquivo, então eu não precisei importar, mas suponha que isso aqui esteja em um arquivo diferente. Ou melhor, suponha que você chamou esse students de alguma requisição da sua API, então. Então você vem aqui, você fez um const students igual ao age API sei lá, fetch ou get students. E aí você pegou esses estudantes, né? Você fez uma requisição para API, pegou esses estudantes e tem um array de estudantes. Você quer renderizar eles na tela agora. Só que como a gente não fez isso, né? Ele está definido aqui já dentro do meu arquivo, então eu fiz aqui, peguei students
e vou fazer o seguinte. Nesses students eu vou vir aqui e vou dar um map. Aí esse map ele vai aguardar alguma função callback. Vou passar aqui então um arrow function, né, uma função anônima, lambda. E eu vou fazer o seguinte, essa minha função vai receber como parâmetro cada item desse meu array de estudantes. Então aqui em vez de item eu posso até colocar aqui students. Beleza? Então aqui eu vou receber esse student e eu quero fazer o seguinte. Aí eu vou abrir aqui o escopo dessa função. Eu quero retornar para cada estudante desse uma linha da tabela, então um tr, onde vai ter aqui aí as colunas dessa minha linha, né? Vai ser aqui então student.name, porque esse estudante aqui ele vai ter a propriedade name, né? Então eu vou pegar aqui student.name, aí aqui um td, onde eu vou colocar students.gender, aí aqui td students. Aí ele já tá, o autocomplete já me ajuda aqui também, né? .age. Lembrando que é o seguinte, tá? Para tabela, esse aqui é o header da minha tabela, né? Aí eu coloco na mesma ordem aqui esses parâmetros dessa minha linha. Esse tr aqui ele acrescenta uma linha para essa minha tabela. Aqui são as colunas dessa minha linha. Aí como a primeira coluna já define que é nome, a segunda gênero, a terceira idade, a quarta matrícula, aí eu coloco aqui na ordem certinho também para ser exibido, tá? E aqui, para minha última coluna desta linha, vai ser a matrícula desse meu estudante. Então, registration. Beleza, vamos revisar o que eu fiz aqui, né? Se você não entendeu, agora você vai entender. Vamos lá. Eu tenho esse students aqui, que é um array. Aí aqui, se eu passar o mouse por cima, já me fala aqui, né? Ele é um array de objetos, onde cada objeto é um estudante, que tem name, tem gender, que é o gênero, a idade, a matrícula, enfim. Aí aqui ele tá... Eu coloquei gender aqui, né? É gender, pronto. Então ele já me fala aqui que ele é um array disso, né? Onde tem name, gender, idade e registration. Beleza. Aí, eu quero pegar esse array de estudantes, eu vou executar um ponto .map nele. Aí esse map ele vai aguardar uma função callback, uma função que vai ser executada para cada item desse meu array. Esse item ele vai ser passado aqui como parâmetro dessa minha função. Então aqui eu estou pegando esse student, ou seja, cada item desse meu array, e vou fazer o seguinte, para cada item desse array, eu vou retornar esta marcação aqui. E essa marcação aqui é uma linha desta minha tabela aqui. Então é um tr, onde eu tenho as colunas aqui dessa minha linha da tabela, que eu vou passar o name desse meu estudante, o gênero, a idade e a matrícula. Vamos ver se isso aqui está funcionando então. Vamos salvar, vamos aqui no código e beleza. Pelo que a gente está vendo aqui, então está funcionando. Eu peguei aquele meu array de estudantes e estou renderizando para cada estudante daquele meu array um componente React. No caso aqui, uma linha dessa minha tabela. Mas eu poderia ter feito um componente à parte, sabe? Um componente de um cardzinho que exibe as propriedades desse meu estudante. Eu importo esse componente que eu fiz à parte aqui. E aqui eu vou passar, por exemplo, sei lá, um student card. E aqui nesse student card eu vou passar como props desse meu componente o name, idade, gender, enfim. E assim eu consigo renderizar para cada estudante desse meu array de estudantes um card para ele para poder exibir certinho na minha página. E isso é renderização de listas, basicamente. Não é nada muito complicado, é só uma forma de você poder pegar um array de informações e de forma mais prática e sucinta você exibir um array de componentes que correspondem a esse array de informações, ou esse array de objetos. Então com isso a gente finaliza a nossa segunda aula de React. Só para recapitular, a gente falou sobre hooks, eventos, renderização condicional e renderização de listas. Aí sobre hooks a gente falou sobre use state, use effect. E eu deixo aqui para vocês, quiserem depois pesquisar, tem vários outros hooks que são muito úteis para quando a gente estiver programando em React. Entre esses hooks, o que eu considero que são muito bons de vocês pesquisarem use context. Aí aqui vocês podem ver na própria documentação já do React como é que funciona esse use context. Ele é muito útil. É outro hook também. Aí já aparece aqui vários hooks, né, já do React aqui na própria documentação deles. Outro que eu gosto muito é esse use mimo. Também tem esse use ref. E enfim, tem vários hooks aqui, vocês podem dar uma olhada. Outra coisa que vocês podem fazer também é construir o seu próprio hook, tá?
fazer hooks personalizáveis. E não é nada muito complicado, é só vocês lembrarem que, bom, hooks são funções, né? São funções que vão dar alguma interatividade ou dinamicidade para o seu componente e que são chamadas no topo do componente. Vocês podem então vir aqui, aí aqui na pasta source, sei lá, vocês vão criar aqui uma nova pasta, vão chamá-la de utils, onde vocês vão passar as utilidades que vocês vão utilizar no seu projeto. Aí você vai criar aqui um arquivo chamado useHook. Aí você vai dar um nome para esse hook, né? .ts. E aqui você vai construir o seu hook. Então você vai definir uma função aqui, useHook. E aqui você vai fazer todo o código dessa sua função aqui e você vai elaborar uma função. Sei lá, um hook que ele... sei lá, dá um console log de alguma coisa. É um hook muito básico, né? Aí você vai construir esse user hook aqui. Você vai dar um export nele, né? Export default. Vai chamar esse user hook no seu código. Então, por exemplo, se eu vim aqui em index, aí eu vim aqui, vou chamar aquele meu user hook. Eu vou chamar esse user aqui, eu posso também tirar essa tabela aqui, né? Vamos colocar só um aqui. Estou chamando o hook personalizado useHook. Beleza? Se eu vier aqui agora, aí vou dar um refresh aqui. Vamos abrir o console. Já vi aqui no console que ele está realmente dando aquele console log, né? Ou seja, esse meu userHook aqui ele funcionou. Aí mas isso aqui é bem básico, né? Vocês podem construir hooks mais completos, né? Aí vocês colocam aqui na pasta utils, vão importar ele no código de vocês. E assim vocês constroem seus próprios hooks também. Mas também deixo a recomendação de vocês olharem aqui esses hooks que o React tem. Tem uns muito bons aqui. Os principais são esses dois que eu passei, useState e useEffect. Com certeza são os que vocês mais vão utilizar em qualquer projeto React de vocês aí. E basicamente é isso, galera. A gente finaliza então aqui as aulas de React. React é isso, assim que se constroem componentes, assim que você coloca interatividade para os seus componentes, para eles fazerem coisas, e vocês conseguem então construir a página de vocês. Vocês vão aprimorando o CSS para fazer páginas bonitinhas, né? Mas o básico é isso. UseEffect, useState, eventos, construção de componentes, passagem de props, como é que você chama um componente dentro de outro componente, como é que você... aí é coisa do Next já, né? Como é que você coloca um layout para sua página, você coloca aqui uma navbar, um footer. Enfim, agora vocês podem ir construindo já o front-end de vocês. Depois vocês vão ainda ver na aula de Next, né, mais algumas coisas para vocês poderem fazer o front-end de fato. Mas a construção de um UI, de uma página, tá aqui basicamente, tá, galera? Então é isso, tamo junto e falou!